Ao encontro da sombra. O potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Por Connie Zweig e Jeremiah Abrams, a organização. Tradução Merli Scott, editora Cultrix, canal Le Conde. Capítulo 56. Para o homem na meia-idade. Por Daniel J. Levison. Na transição da meia-idade e à medida que revê sua vida e considera como dar-lhe um significado maior, um homem precisa chegar a um acordo, de uma maneira totalmente nova, com a destruição e a criação enquanto aspectos fundamentais da vida. O crescente reconhecimento de sua própria mortalidade torna-o mais consciente da destruição enquanto processo universal. Sabendo que sua própria morte não está muito distante, ele anseia por afirmar a vida para si mesmo e para as gerações vindouras. Ele quer ser mais criativo. O impulso criativo não significa apenas fazer algo, significa trazer algo à vida, fazer nascer, gerar vida. Uma canção ou um quadro, até mesmo uma colher ou um brinquedo, quando feitos dentro de um espírito de criação, assumem uma existência independente. Na mente de seu Criador, eles têm um ser próprio e enriquecerão a vida daqueles que lhes estão ligados. Desse modo, ambos os lados da polaridade destruição-criação se intensificam na meia-idade. A aguda sensação de sua própria destruição final intensifica, num homem, o desejo de criar. Seu crescente desejo de ser criativo é acompanhado por uma maior percepção das forças destrutivas que existem na natureza, na vida humana em geral e nele mesmo. Para o homem disposto a olhar, a morte e a destruição estão por toda parte. Na natureza, uma espécie se alimenta de outra espécie que, por sua vez, servem de alimento para outras. A evolução geológica da Terra envolve um processo de destruição e transformação. Para que algo seja construído, algo precisa ser desestruturado e reestruturado. Nenhum homem chega aos 40 anos sem alguma experiência da destrutividade humana. Algumas pessoas, incluindo aquelas mais chegadas a ele, de um modo ou de outro, prejudicaram sua autoestima, estorvaram seu desenvolvimento, impediram-no de buscar e encontrar aquilo que ele mais queria. Do mesmo modo, ele próprio, ocasionalmente, causou grande sofrimento aos outros, até mesmo a seus entes queridos. Ao reavaliar sua vida durante a transição da meia-idade, um homem precisa chegar a uma nova compreensão de suas queixas contra os outros pelos danos reais ou imaginários que lhe causaram. Durante algum tempo, ele talvez fique totalmente imobilizado pela raiva impotente que sente em relação aos pais, à mulher, aos mentores, amigos e entes queridos que, como ele agora percebe, causaram-lhe sérios sofrimentos, sérios ferimentos. E o que é ainda mais difícil, ele precisa chegar a um acordo com essas culpas, suas queixas contra si mesmo, pelos efeitos destrutivos que teve sobre os outros e sobre si mesmo. Ele precisa perguntar-se: como foi que falhei em minhas responsabilidades de homem adulto para com meus entes queridos e para os empreendimentos que afetam muitas pessoas? Como foi que traí a mim mesmo e destruí minhas próprias possibilidades? Como posso viver com a culpa e o remorso? Sua tarefa relativa ao desenvolvimento é compreender mais profundamente o lugar da destrutividade na sua própria vida e nos assuntos humanos em geral. Grande parte do trabalho nessa tarefa é inconsciente. Implica, acima de tudo,
retrabalhar os sentimentos e experiências dolorosas. Alguns homens articulam sua nova percepção consciente em palavras, outros nos padrões estéticos da música, da pintura ou da poesia. Mas a maioria dos homens simplesmente vive essa percepção em suas vidas cotidianas. De qualquer modo, um homem precisa chegar a um acordo com suas queixas e suas culpas. A visão que ele tem de si mesmo como vítima e como vilão da história contínua da desumanidade do homem para com o homem. Quando está excessivamente oprimido pelas suas queixas ou culpas, ele será incapaz de superá-las. Quando forçado a manter a ilusão de que a destrutividade não existe, ele será prejudicado na sua capacidade de criar, de amar e de afirmar a vida. É necessário que um homem reconheça e assuma a responsabilidade pela sua própria capacidade destrutiva. Mesmo sem intenções hostis, ele às vezes age de uma maneira que acarreta consequências danosas para os outros. Enquanto pai, ele pode educar os filhos com as melhores intenções e os piores efeitos. Enquanto namorado, ele sente que seu amor esfriou de repente e se afasta. O casamento deixa de ter sentido, mas mesmo assim a mulher sente-se abandonada e traída. Enquanto chefe, ele tem a obrigação de rebaixar um funcionário digno, mas incompetente, e com isso afeta a autoestima e a perspectiva futura dessa pessoa. Nenhum ato pode ser totalmente benigno nas suas consequências. Para que tenhamos o poder de fazer grande bem, precisamos suportar o fardo de saber que causaremos algum mal. No fim, talvez mais mal do que bem. Já é bastante difícil reconhecer que podemos ser involuntariamente destrutivos. E o mais doloroso de tudo é aceitar que sentimos desejos destrutivos em relação aos outros. Até mesmo aos nossos entes queridos. Existem momentos em que um homem sente ódio e aversão pelos seus familiares, momentos em que gostaria de abandoná-los ou agredi-los, momentos em que os acha intoleravelmente cruéis, ofensivos, mesquinhos, controladores. Ele muitas vezes sente uma intensa raiva ou amargura, sem saber o que a provocou ou contra quem ela se dirige. E ele, na verdade, causou sofrimento aos entes queridos de propósito, com a pior das intenções e, em alguns casos, com a pior das consequências. Os homens de 40 anos diferem de um modo bem amplo em sua disposição para reconhecer e assumir responsabilidade pela sua própria destrutividade. Uns não têm a mínima consciência de que causaram sofrimento aos outros ou de que poderiam desejar fazê-lo. Alguns sentem tanta culpa pelo sofrimento real ou imaginário que infligiram que não estão livres para considerar os problemas da destrutividade de uma maneira menos passional e colocá-la numa perspectiva mais ampla. Outros têm alguma compreensão do fato de que o ser humano pode sentir tanto amor quanto ódio por alguém, e alguma percepção consciente de sua própria ambivalência ao avaliar seus relacionamentos. Em cada um desses casos, a tarefa ligada ao desenvolvimento é dar mais um passo em direção a maior autoconhecimento e responsabilidade por si mesmo. Na meia-idade, até mesmo o homem mais amadurecido ou instruído tem muito a aprender em relação ao funcionamento da destrutividade em si mesmo e na sociedade. Ele precisa aprender sobre a herança de raiva contra os outros e contra si mesmo que traz dentro de si desde a infância. Também precisa aprender sobre as raivas acumuladas ao longo de sua vida adulta, desenvolvendo e ampliando as fontes da infância. E ele precisa colocar essas forças destrutivas interiores dentro do contexto mais amplo da continuidade de sua vida adulta, fazendo com que elas se entrechoquem com as forças que criam e afirmam a vida, e descobrindo novos caminhos para integrá-las em meio à jornada da vida adulta.
O aprendizado a que acabo de me referir não é puramente consciente ou intelectual. Ele não pode ser adquirido simplesmente lendo alguns livros, assistindo a alguns cursos ou fazendo alguma psicoterapia, embora todos esses caminhos possam contribuir para um processo de desenvolvimento a longo prazo. O principal aprendizado ocorre dentro do tecido da nossa vida. Durante a transição da meia-idade, muitas vezes aprendemos através de períodos de intenso sofrimento, confusão, raiva contra os outros e contra nós mesmos, e mágoas pelas oportunidades perdidas e pelas partes perdidas de nós mesmos. Um possível fruto do trabalho de um homem sobre essa polaridade é o senso trágico da vida. O senso trágico deriva da percepção de que as grandes desgraças e fracassos não se abateram sobre nós vindos de uma fonte exterior, mas são, em grande parte, o resultado dos nossos próprios e trágicos defeitos. Uma história trágica não é apenas uma história triste. Na história triste, o herói morre, fracassa em seu empreendimento ou é rejeitado pela amada. O desfecho infeliz é provocado por inimigos, condições adversas, azar ou alguma inesperada deficiência do herói. A história trágica tem um caráter diferente. Seu herói, dotado de extraordinária virtude e habilidade, está envolvido numa nobre busca. Ele é derrotado nessa busca. A derrota deve-se, em parte, às formidáveis dificuldades externas, mas ela deriva principalmente de um defeito interno do herói, de uma qualidade de caráter que é parte intrínseca do empenho heróico. O defeito, em geral, envolve hubris, arrogância, inflação do ego, onipotência e destrutividade. A nobreza e o defeito são os dois lados de uma mesma moeda heróica. Mas a tragédia genuína não termina simplesmente na derrota. Embora o herói não alcance as aspirações iniciais, em última análise, ele é vitorioso. Ele se confronta com suas profundas falhas interiores, aceita-as como parte de si mesmo e da humanidade e é transformado, até certo ponto, numa pessoa mais nobre. A transformação pessoal tem mais valor que a derrota e o sofrimento terrenos. Capítulo 57. Como lidar com o mal? Por Liliane Freiron. Embora seja possível que o mal seja transformado em bem, não devemos esquecer que essa transformação é apenas uma possibilidade. As virtudes humanas mais elevadas são invocadas quando o homem se confronta com o mal. O problema mais sutil da psicologia do mal é como devemos lidar com esse adversário, esse luminoso e perigoso oponente na nossa psique, para não sermos destruídos por ele. Poderíamos traçar um amplo círculo em volta do mal e afirmar que ele precisa ser sublimado ou reprimido. Ou se não, como sugeriu Nietzsche, poderíamos nos aliar ao mal, ao lado reverso da moralidade, e ajudar a vontade cega a alcançar sua realização. Essas duas tentativas de solucionar o problema do mal, as primeiras que ocorrem a qualquer pessoa, têm objetivos diametralmente opostos. O psicólogo que segue o primeiro método tem como objetivo anular a eficácia do mal, reconciliando o indivíduo com a moralidade coletiva ou fazendo com que ele limite seus próprios desejos de autodesenvolvimento. Em seus últimos escritos, Freud chamou atenção para o efeito curador da educação para a realidade e do treinamento do intelecto. Freud tentou alcançar esses dois fins
através do fortalecimento do logos, a razão, contra os poderes de Ananke, o destino nefasto. Nietzsche adotou a posição oposta, o segundo método. Em contraposição ao pessimismo de Freud, Nietzsche proclamou uma afirmação dionisíaca do mundo e um apaixonado amor fati. Glorificou não apenas o super-homem, como também o mal da besta subhumana, da besta loura. Essas duas tentativas de solução são unilaterais e provocam uma dissociação entre o bem consciente e o mal inconsciente, pois, como tentamos demonstrar, o excesso de moralidade fortalece o mal no mundo interior e a pouca moralidade promove uma dissociação entre o bem e o mal. A respeito desse ponto, eu gostaria de me referir novamente a William James, que, em coerência com suas ideias sobre a função do mal, via a saúde espiritual na integridade da personalidade humana que formava um todo harmonioso. A base de uma personalidade religiosamente estável não seria a perfeição moral, mas a promoção da atitude complementar que havia sido rejeitada. James achava que o segredo mais profundo para a conquista do bem e do mal estava na aceitação incondicional dos ditames do self inconsciente. Embora não menosprezasse o perigo de nos colocarmos à mercê da voz interior, já que nunca podemos ter certeza se ela é a voz de Deus ou a voz do diabo, James sustentava que a rendição do indivíduo ao transpessoal e ao inconsciente seria o único caminho para a salvação. Como mostram as pesquisas de Jung, lidar com o mal acaba por se tornar um segredo individual que só pode ser descrito em linhas gerais. A experiência tem constantemente demonstrado que não existe nenhuma garantia de que a pessoa possa enfrentar o desafio e que tampouco existem quaisquer critérios objetivos para aquilo que é certo em cada situação. A experiência da sombra arquetípica leva ao desconhecido absoluto, onde estamos expostos a perigos imprevistos. Ela equivale a uma experiência da própria imagem de Deus, em toda a sua sublimidade e profundeza, em todo o seu bem e seu mal. Essa experiência transforma o homem como um todo, não apenas a seu ego-personalidade, mas também o seu adversário interior. Chegar a um acordo com o inconsciente sempre acarreta o risco de que possamos dar demasiado crédito ao diabo. Na verdade, estamos confiando demais no diabo quando deixamos de ver que o confronto com o arquétipo pode resultar tanto em erro e corrupção quanto em orientação e verdade. Uma mensagem do inconsciente não deve eo ipso ser igualada à voz de Deus. Devemos sempre questionar se o autor da mensagem é Deus ou o diabo. Esse encontro tanto poderá resultar numa dissolução da personalidade, quanto numa orientação a respeito do caminho da sabedoria. Portanto, a simples rendição às forças do inconsciente ou a fé cega nessas forças são tão insatisfatórias quanto a obstinada resistência ao desconhecido. Assim como uma atitude de confiança absoluta talvez seja a expressão de infantilidade, uma atitude de resistência crítica pode ser uma medida de autoproteção. Não só na arte da medicina, mas também na psicologia, a cautela é um fator importante na dosagem do veneno. Tudo depende da maneira como lidamos com o adversário. Uma aproximação excessiva do luminoso, não importa se ele surge como bem ou como mal, acarreta inevitavelmente o risco de uma inflação do ego e de sermos esmagados pelos poderes da luz ou das trevas. Podemos ver em O Elixir do Diabo, de Hoffman, os extremos a que o homem pode ser levado pela possessão demoníaca. Hoffman descreve como o monge Medardus foi possuído pelo mana do Santo Antônio e depois, em compensação, caiu vítima do profano anticristo. Inebriado por sua própria eloquência
e seduzido pelo seu desejo de poder, o monge foi tentado a aumentar suas forças, tomando um gole da garrafa do diabo. Ao beber o elixir, ele adquiriu o segredo do rejuvenescimento, mas, ao mesmo tempo, caiu em poder do diabo. Foi dominado pela ânsia de amor e pelas coisas deste mundo, que o atraíram para a destruição. Como resultado desse entrelaçamento com o outro lado de sua personalidade, sua alma dividiu-se em dois sistemas autônomos, a alma corpórea e a alma espiritual. Hoffman desenvolve a seguir, de uma maneira impressionante, o problema daquilo que ele chama o duplo, ou seja, a parte da alma que, embora dissociada do ego, ainda assim é sua íntima companheira. Igualmente impressionante é o método que ele sugere para reunir as duas partes da alma. Esse processo começa com o retorno de Medardos para a solidão do mosteiro. Ali, a penitência, a reflexão e o remorso aclaram seus sentidos enevoados. Ao perceber pela primeira vez que a bondade moral na natureza é dependente do mal, ele encontra a paz e a libertação de seus impulsos compulsivos. Essa relativização do bem e do mal, que dependia de uma parcial aceitação do adversário pagão, também significou uma mudança na sua consciência cristã. Mas a alma corpórea é muito vagarosa para compreender aquilo que a alma espiritual já compreendeu, e por isso o problema ressurge, e com maior intensidade. Assim como aconteceu com Fausto, assim também com Medardos. É apenas na região crepuscular entre a vida e a morte que ele encontra a tão ansiada reconciliação de espírito e natureza. Então ele experimenta a reconciliação como um raio puro de amor eterno. Eu gostaria agora de mencionar o problema mais importante de lidar com a sombra. Como Jung sempre enfatizou, a sombra é o problema moral por excelência. Isso se aplica à sombra pessoal e também à sombra arquetípica. Trata-se de uma realidade que desafia os mais altos esforços da consciência. A consciência da sombra é decisiva para a estabilidade, não apenas da vida individual, como também, em grande medida, da vida coletiva. Estar conscientes do mal significa estar dolorosamente conscientes daquilo que fazemos e daquilo que nos acontece. Abre aspas, se realmente sabes o que fazes, és abençoado. Mas se não sabes, és um maldito e um transgressor da lei. Fecha aspas. Essas são palavras apócrifas de Jesus. Ele as teria dito a um judeu que viu trabalhando no dia do sábado. Se realmente sabes o que fazes, és abençoado. Mas se não sabes, és um maldito e um transgressor da lei. Tornar-se consciente da sombra talvez pareça uma exigência relativamente simples, mas, na realidade, é um desafio moral extremamente difícil de ser enfrentado. Essa tarefa exige, antes de mais nada, o reconhecimento do mal individual, ou seja, dos valores contraditórios que o ego havia rejeitado e o simultâneo reconhecimento dos valores conscientes do bem individual. Em outras palavras, tornar consciente o conflito inconsciente. Isso pode significar a. Que um ponto de vista moral, antes baseado na tradição, agora é suplementado por uma reflexão subjetiva. Ou b. Que os direitos do ego estão recebendo a mesma autoridade que os direitos do vós, do coletivo. Ou c.
que os direitos do instinto são reconhecidos juntamente com os direitos da razão. Tornar-se consciente do conflito é algo que é evidenciado como uma colisão quase irreconciliável de impulsos incompatíveis, como uma guerra civil dentro de nós mesmos. O conflito consciente entre o bem e o mal toma o lugar de uma dissociação inconsciente. Como resultado, a regulação instintiva inconsciente é suplementada pelo controle consciente. Ganhamos a capacidade de avaliar com mais exatidão o efeito que causamos sobre os outros, bem como de reconhecer nossas projeções da sombra e talvez mesmo de recolhê-las. E, finalmente, somos forçados a considerar a revisão das nossas opiniões sobre o bem e o mal. Percebemos que o segredo de um melhor ajustamento à realidade depende com muita frequência da nossa capacidade de desistir de querer ser bons e de permitir ao mal um certo direito de viver. Como Jung observou corretamente, parece que as vantagens do bem menor são equilibradas pelas vantagens do mal menor. Contrariando a opinião geral de que a consciência da sombra faz com que o mal se aglutine e desse modo o fortalece, repetidas vezes encontramos que o oposto é a verdade. Contrariando a opinião geral de que a consciência da sombra faz com que o mal se aglutine e desse modo se fortaleça, repetidas vezes encontramos que o oposto é a verdade. O conhecimento da sombra pessoal é a exigência necessária para qualquer ação responsável e, consequentemente, para a redução das trevas morais no mundo. Isso também se aplica de maneira ainda mais ampla à sombra coletiva, a figura arquetípica do adversário, que corresponde ao consenso coletivo de cada época. A consciência da sombra coletiva é essencial, não apenas para a autorrealização individual, mas também para a transformação dos impulsos criativos dentro do coletivo, dos quais depende a preservação da vida individual e da vida coletiva. O indivíduo não pode desligar-se das conexões com a sociedade. Responsabilidade por si mesmo sempre inclui responsabilidade pelo todo. Podemos até arriscar esta afirmação. Qualquer que seja a consciência pela qual o indivíduo luta e que é capaz de transmitir, ele beneficia o coletivo. Ao chegar a um acordo com o adversário arquetípico, o indivíduo torna-se capaz de perceber os problemas morais coletivos e de prever os valores que irão emergir. Mas a percepção consciente do conflito moral não é o bastante. Lidar com a sombra exige uma escolha entre dois opostos mutuamente exclusivos e também sua percepção na vida consciente. Existem 3 caminhos pelos quais o indivíduo pode tentar solucionar esse problema. Ele poderá renunciar a um lado em favor do outro, poderá evadir-se por completo ao conflito, ou poderá buscar uma solução que satisfaça a ambos os lados. As 2 primeiras alternativas dispensam maiores comentários. A terceira parece a princípio impossível. Como poderiam opostos contraditórios, como o bem e o mal, ser reconciliados? De acordo com as regras da lógica, tertium non datur. Portanto, a reconciliação dos opostos só poderia ser alcançada pela sua transcendência, ou seja, alçar o problema num nível mais elevado, onde as contradições são resolvidas. Quando a pessoa consegue desligar-se da identificação com um ou outro dos opostos, é frequente que ela descubra, cheia de assombro, que a natureza intervém em seu auxílio. Tudo depende da atitude da pessoa.
Quanto mais ela conseguir manter-se livre de princípios rígidos, e quanto mais disponível estiver para sacrificar a vontade de seu próprio ego, maiores são as suas chances de ser emocionalmente envolvida por algo maior que ela mesma. Quanto mais ela consegue manter-se livre de princípios rígidos, e quanto mais disponível estiver para sacrificar a vontade do seu próprio ego, maiores são as suas chances de ser emocionalmente envolvida por algo maior que ela mesma. Ela então experimentará uma libertação interior, uma condição, para usar a frase de Nietzsche, além do bem e do mal. Em termos psicológicos, o sacrifício da vontade do ego acrescenta energia ao inconsciente e leva a uma ativação de seus símbolos. Esse processo corresponde à experiência religiosa, na qual a ressurreição segue-se à crucificação, e a vontade do ego torna-se una com a vontade de Deus. Tanto do ponto de vista psicológico quanto do religioso, a aceitação do sacrifício é o sine qua non da salvação. Os símbolos, tanto do bem quanto do mal, sofrem uma transformação. Deus perde parte da sua bondade, o mal perde parte da sua maldade. À medida que crescem as dúvidas sobre a luz da consciência, as trevas da alma parecem menos obscuras, menos escuras. Um novo símbolo emerge e nele os opostos podem ser reconciliados. Tenho em mente, neste instante, os símbolos da cruz, do tai chi e da flor de ouro. Em nível individual, a emergência desses símbolos geralmente acarreta uma nova compreensão do conflito, uma neutralização dos opostos e uma transformação da imagem de Deus. Esse processo sempre tem um efeito libertador sobre a alma. A personalidade consciente e o adversário interior parecem ambos transformados. Quer esse processo nos atinja sob a forma de uma doença, de um distúrbio físico, de um vazio interior, ou da dilacerante invasão do nosso íntimo por uma exigência imoral, no fim, o mal pode provar que é um meio de cura, reconciliando a pessoa com o âmago de seu ser, com o self, a imagem da divindade. A pessoa que alcançar essa reconciliação não apenas se sentirá aberta ao criativo, ela também sentirá mais uma vez a tensão dos opostos, mas agora de uma maneira positiva, e desse modo finalmente irá recuperar seus poderes de decisão e ação. Abre aspas. Cobre o teu corpo de ungüentos e põe de público as tuas chagas, pois isso é parte da cura. Ao te mortificares assim, tornas-te mais misericordioso e mais sábio. Mesmo que por ora não haja nada de errado contigo, talvez logo te tornes o homem que fez dessa atitude um comportamento tão comum. Rumi.